Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da Revolução Farroupilha. Esses grandes estancieiros que iniciaram a guerra, eles não eram charqueadores. Eles tinham estâncias. E nas estâncias não se produz charque, somente uma pequena produção para consumo interno. Mas se tem um gado para consumo da carne fresca ou até para fazer couro. Então, por que eles iam começar uma guerra por algo que nem importava para eles? Então, como eu disse, a gente acaba aprendendo muitas coisas erradas. Então, qual a principal motivação para a Revolução Farroupilha? Bom, no ano de 1822, o Brasil se torna independente. E a partir do momento em que tu tem um país independente, tu precisa estabelecer fronteiras. E muitos desses estancieiros tinham as suas fazendas dos dois lados da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Então, quando eles iam transportar a carne de um lado para o outro, eles tinham que pagar taxa de aduana, enfim. Outro fato é que o poder começa a ser muito centralizado. Então, esses estancieiros, que até então eram quem mandavam aqui no estado, eles acabam perdendo esse poder. Então, eu sinto informar para vocês, mas a Revolução Farroupilha, ela é sim uma guerra por poder. Eles queriam continuar mandando aqui no estado e ter essa fronteira livre. Outra influência é que no ano de 1831, Dom Pedro I vai embora do Brasil e deixa aqui o seu filho de 5 anos para assumir o trono, o que é impossível. Então se instaura o que a gente chama de período regencial, onde assume o poder então regentes. E durante esse período tudo estava muito instável, então começam a acontecer diversas revoltas em todo o Brasil. Antes de entrarmos nos fatos e na guerra em si, eu quero explicar uma coisa que também a gente acaba desconhecendo. Esses grandes generais que a gente sempre ouve falar, Bento Gonçalves, José Garibaldi, Davi Canabarro, eles não eram os mocinhos, eles não eram queridinhos. Então a gente acaba romantizando esses generais para fingir que a Revolução Farroupilha foi algo bonito, que foi algo esplendoroso, mas na verdade não. Foi uma guerra, como eu disse, por poder. E normalmente esses generais eles nem iam a campo. Quem lutava era realmente o farrapo, que era aquele homem pobre que foi convocado, ou até mesmo os escravos que formaram então os lanceiros negros, que foi uma grande tropa da Revolução Farroupilha. A Revolução eclode no dia 20 de setembro de 1835, quando os generais Gomes Jardim e Onofre Pires, junto com suas tropas, tomam a cidade de Porto Alegre. Uma curiosidade muito interessante é que essa foi a única vez que os farroupilhas conseguiram tomar Porto Alegre, pois Porto Alegre era liderada pelo Império. Tanto que a frase que estampa o brasão da bandeira de Porto Alegre é "A leal e valorosa Porto Alegre", falando sobre a lealdade do Império. No dia 11 de setembro de 1836, é proclamada a República Rio-Grandense por Antônio de Souza Neto. O Rio Grande deixa de ser uma província e passa a se tornar uma república. Quem assumiu a presidência nesse ano foi Gomes Jardim. A cidade escolhida para ser a capital, então, foi Piratini. No ano de 1838, acontece a Batalha do Barro Vermelho, que é quando os farroupilhas conseguem tomar Rio Pardo. Neste ano, e nesta ocasião, eles obrigaram a banda imperial a fazer um hino, que hoje é conhecido como nosso hino rio-grandense após inúmeras mudanças. Em 1839, Caçapava se torna a capital dos farroupilhas. Neste mesmo ano, Giuseppe Garibaldi começa a participar de lutas farroupilhas e já monta o plano para a tomada de Laguna. Eles constroem os lanchões Seival e Farroupilha. Em 22 de julho de 1839, eles tomam Laguna e uma semana depois proclamam a República Juliana. Nesta ocasião, Garibaldi conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita, em italiano, Pequena Ana. A República Juliana tem o seu fim no dia 15 de novembro de 1839, quando os farroupilhas são expulsos pelos imperiais de Laguna. A gente sempre ouve falar que nos 5 primeiros anos da guerra, os farroupilhas estiveram sempre vencendo e depois começaram a perder para os imperiais. Bom, a partir desse momento, os farroupilhas começam cada vez mais a recuar e os imperiais conseguem colocar Dom Pedro II no poder, com o chamado golpe da maioridade.
Porque eles tinham na época 14 anos, então Dom Pedro II começa a conter todas as rebeliões do Brasil. Cada vez mais pressionados, no ano de 1842, eles tiveram que trocar a sua capital de novo. Dessa vez, eles foram para Alegrete. Se formos observar a localização, a gente fala literalmente em recuar, porque cada vez mais as tropas foram para o oeste. Nesse mesmo ano, quem assume o poder da República foi Duque de Caxias, que era super articulado com Dom Pedro II. Ainda aconteceram dois fatos bem importantes nessa revolução. O primeiro foi o duelo de Bento Gonçalves e Onofre Pires, onde Onofre acaba falecendo. E o segundo, que é um fato extremamente importante e triste, que muitas vezes é ocultado da história, é o massacre de Porongo, que foi quando todos os escravos que estavam na linha de frente foram assassinados. Conta uma versão da história que isso foi a mando de Davi Canabarro, mas não se sabe ao certo se foi essa a versão que aconteceu na época. Quando os farroupilhas viram que não ia mais ter escapatória, eles acabaram matando todos esses escravos que estavam na linha de frente. Já sem mais nenhuma saída, no dia 1º de março de 1845, foi assinado então o Tratado de Ponte Verde por Davi Canabarro. Pois bem, depois de toda essa história, vocês devem estar se perguntando, então por que a gente idolatra tanto uma guerra que a gente perdeu, que afinal de contas foi tão romantizada assim? Bom, a gente sempre olha pro lado errado da história. A gente tem orgulho das pessoas erradas. Eu tenho muito orgulho daquele farrapo pobre que foi realmente quem lutou por liberdade, por igualdade e por humanidade. Eu tenho orgulho daquele escravo que foi para a guerra com essa promessa de liberdade. Eu tenho orgulho das mulheres que ficaram no campo por 10 anos cuidando de tudo. E não porque falar ter orgulho daquelas mulheres que estavam também nos campos lutando. A Anita Garibaldi é uma que representa, mas a gente sabe que teve as chamadas chinas que também estiveram lutando, porque a partir do momento que tu está numa guerra, quando tu é atacado, não tem diferença entre homem, mulher e criança. Então vamos refletir um pouco e começar a ter orgulho dessas pessoas que realmente fizeram algo de bom para o nosso estado e para a nossa história. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Fique ligado que em breve postaremos novos conteúdos sobre o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigada!